Olá, sejam bem-vindos ao Cirurgia em Pauta, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Eu sou o TCBC Luiz Gustavo de Oliveira e Silva, atual vice-presidente do Núcleo Central do CBC, e vou conduzir mais um dos nossos programas. Novamente, lembramos que o nosso principal objetivo aqui no Cirurgia em Pauta é discutir temas atuais e de relevância para o cirurgião geral de todo o Brasil. As entrevistas são sempre conduzidas de forma bem leve e informal com cirurgiões experientes e renomados no assunto. Desta forma, hoje conversaremos sobre um tema bastante crescente e atual, que é a cirurgia bariátrica, que hoje já é uma área de atuação da cirurgia geral e do aparelho digestivo, e vários cirurgiões têm se dedicado a esse tema. Sabemos também que estamos vivendo uma epidemia de obesidade no mundo, e no Brasil aqui não é diferente. Muitos desses pacientes já apresentam essa doença, obesidade avançada, que não responde ao tratamento conservador com dieta, medicamentos, exercício físico, e certamente vão precisar da cirurgia para seu controle. E para falar com a gente sobre esse assunto, o nosso entrevistado de hoje é o TCBC de São Paulo, Luiz Vicente Berti, que é vice-presidente executivo, ex-presidente e sócio fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, professor convidado do Serviço de Cirurgia do Estômago e Obesidade Mórbida da Santa Casa de São Paulo, diretor do Centro de Excelência em Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Hospital São Luís, de São Paulo, e diretor do Centro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica de São Paulo. Também é membro da IFSO, TCBC, CBCD e Sobracil. Em especial, Berti é um cirurgião bastante experiente no assunto, que atua em cirurgia bariátrica desde o seu início aqui no Brasil e com certeza vai contribuir muito para o nosso podcast. Berti, seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui conosco hoje no Cirurgia em Pauta. Eu que agradeço, Luiz, é um prazer estar aqui na nossa casa-mãe, que é o CBC, acho que todos nós, é a nossa casa, todas as vertentes da cirurgia giram em torno do CBC, né? Nós estamos aqui para discutir um pouco, como você mesmo disse, dessa epidemia que é a obesidade, o seu tratamento cirúrgico, que hoje nós avançamos muito comparado a 30 anos atrás, 40 quase, que a cirurgia bariátrica moderna assim começou, e a gente está. Então vamos aqui tentar discutir um pouco e mostrar um pouquinho dessa experiência e um pouquinho do que já foi e o que já vem na cirurgia bariátrica e metabólica. Tá ótimo, Berti, muito obrigado, né? Bom, como a gente está falando de forma geral para todos os cirurgiões do Brasil, né? Vamos falar um pouquinho aqui A gente sabe que os pacientes que para ter indicação de cirurgia bariátrica, né, eles têm que ter obesidade refratária ao tratamento clínico, um IMC maior do que 40 ou um IMC maior que 35 com alguma comorbidade. Eu queria que você falasse aí para a gente como é que você acha que deve ser o preparo desses pacientes que serão submetidos à cirurgia bariátrica e metabólica, né? Como eles devem se atentar nos cuidados, né, para ter um bom resultado na cirurgia. Luiz, a gente que começou pela cirurgia aberta, depois veio para a videolaparoscopia, e a gente aprendeu nesse tempo que você preparar bem o paciente para a cirurgia é o segredo do sucesso. E o preparar bem, eu sempre divido isso em três pilares, vamos dizer assim. O primeiro é fazer o paciente entender o que é a doença dele, né, exatamente. E que a obesidade é uma doença crônica, e doença crônica não tem cura, tem tratamento. E a primeira parte do preparo é a gente mostrar para esse paciente que ele vai ter que fazer a parte dele. A cirurgia faz 50%, ele faz 50%. E ele tem que entender que ele tem que querer emagrecer e não querer ser emagrecido pela cirurgia. Então, eu acho que a primeira parte é mostrar claramente, não ficar mostrando se eu vou usar o grampeador se a cirurgia é assim, se eu dou ponto aqui. Não é mostrar para o paciente a responsabilidade que ele tem que ter com isso. E entender que nós estamos aqui como um parceiro de ajuda. Nós não vamos chegar a botar uma maquininha mágica na barriga dele e pronto. Ele vai ter que entender que ele tem que participar dessa mudança. O segundo pilar desse paciente é a preparação psicológica, vamos dizer assim. Ele vai ter que entender que tem uma mudança na vida. Eventualmente, nós somos muito ligados à comida, né? O nenê, quando chora, a primeira coisa que a mãe pensa é dar a mamadeira, não é que está doendo o ouvido. E se a gente está feliz, a gente come, se a gente está triste, a gente come. E nós temos que entender também que existirão algumas mudanças para melhor, a cirurgia sempre para melhor, mas é preciso que a gente também prepare emocionalmente para essa situação, e também para que o paciente, quando começa a ver aquela perda de peso maravilhosa, a autoestima melhorando, que ele não esqueça que a parte dele tem que ser feita. Então, essa preparação também é importante. A segunda parte da preparação é a nossa, do nosso dia a dia. Um paciente que tem
não precisa nem ser um super obeso com 50 de MC, mas o paciente com uma gordura visceral, um abdômen muito grande, um fígado que no ultrassom esteatótico. Eu ainda sou daqueles velhos cirurgiões que eu deito o paciente na maca e examino, eu palpo, percuto e tal. Você vê o fígado que está abaixo do rebordo costal. Você sabe que você vai ter dificuldades no pós-operatório. Um doente com apneia do sono severo, de repente esse paciente, hoje a cirurgia evoluiu tanto que a gente opera hoje, de repente da alta manhã, no outro dia, ou talvez no outro dia. Então, se esse paciente, imagina ter como antigamente os pacientes tinham que ir para a unidade de terapia intensiva e ficavam aquele tempo todo. Se a gente faz esse paciente emagrecer no pré-operatório, facilita muito o pós-operatório, o nível de dor, e facilita para a gente também a cirurgia na videolaparoscopia. Hoje a gente sabe que afastar um fígado esteatótico na laparoscopia com uma pinça não é uma coisa assim tão fácil. Antigamente tinha aqueles afastadores que a gente usava na cirurgia aberta que parecia uma mão, então a gente conseguia. Mas hoje a gente tem que ter esse cuidado. Então, primeiro, emagrecimento. Segundo, olhar o paciente como um todo, né? Se ele está hipertenso, controlar, se o diabetes está descontrolado, tentar controlar, a tireoide, a parte respiratória, ou seja, usar toda a equipe multiprofissional para trabalhar nisso, para preparar e deixar ele na melhor condição possível. Obesidade não é uma cirurgia de urgência. Eu sei que o paciente ele chega, ele quer operar, mas nós temos que ter esse tempo de prepará-lo nessas 3 pilares. Essa parte de entender como é o tratamento, essa parte do emocional e prepará-lo para que a gente possa operá-lo com toda a segurança. Isso aí, acho que você falou realmente uma coisa que é muito importante, né, que acho que tanto o paciente quanto o cirurgião, né, tem que entender bem essa parte para ter um bom resultado. Muita gente acha que é só a cirurgia, né, que é a cirurgia que vai resolver tudo, né, mas, enfim, o cirurgião tem que entender que não é só isso, ele tem que passar isso para o paciente também entender que ele tem que fazer a parte dele depois da cirurgia, né? Perfeito. E uma outra questão aqui é assim, quais são hoje os tipos de cirurgias mais utilizados para tratar esses pacientes e se existe algum critério para indicação dessas técnicas? Olha, hoje nós temos alguns procedimentos que são reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina. E aqui, como a gente está no ambiente acadêmico, nós vamos nos ater àquelas cirurgias que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Outras cirurgias, novas cirurgias, não tão novas assim, estão em processo agora. Nem uma semana nós tivemos lá o evento do CBC, com o CBCD, com a Sociedade Brasileira, exatamente para discutir essas novas cirurgias que estão feitas no mundo e aqui no Brasil também. Mas, por enquanto, nós temos reconhecidamente pelo Conselho Federal de Medicina a gastrectomia vertical, o sleeve, e o bypass, ou a gastroplastia no Y de rua. Nós temos ainda o duodenal switch, mas é uma cirurgia que foi, com o passar do tempo, cada vez menos utilizada. Existe lá a banda gástrica ainda que está, mas praticamente eu desconheço, ou conheço uma pessoa, ou uma outra pessoa que usa a banda ainda, é uma cirurgia também que já foi abandonada. Então hoje vamos falar da gastrectomia vertical por bypass. Eu sempre digo que a gente tem que sentar, não existe o cirurgião de uma técnica só. O cirurgião ele tem que estar preparado para fazer, são as duas técnicas, e para chegar e mostrar para o paciente quais são os reais benefícios de cada técnica e o que exatamente ele tem. Não ter paixão por A ou paixão por B. É mostrar para o paciente claramente, discutir. O nosso paciente chega no consultório hoje com um nível de formação que não tinha quando a gente se formou lá 30, 40 anos atrás. Ele chega hoje com um nível de formação muito grande. Então o paciente ele tem que entender que uma técnica, a gastrectomia vertical, ela é uma técnica boa, uma indicação muito boa, e a gastroplastia de bypass também é uma técnica boa com indicações boas. Eu particularmente, não estou dizendo que isso é uma verdade, estou dizendo particularmente como eu faço, que é uma experiência pessoal. Eu utilizo o bypass para aqueles doentes mais metabólicos, vamos dizer assim. O que é o doente mais metabólico? É o doente que tem já um diabetes, de mais difícil controle, um paciente que tem uma esteatose muito, muito, muito maior, apesar que a esteatose não é tanto assim, mas tem uma hipertensão, tem uma dislipidemia muito importante, então, e, eventualmente, pacientes com IMC maiores. Eu já uso a gastrectomia vertical para aqueles pacientes que têm aquela resistência à insulina, mas não são tão obesos, e, eventualmente, que eles entendam que com uma cirurgia eu vou ter, por exemplo, na gastrectomia vertical eu tenho basicamente 2 ajudas, né? Que é a restrição do tamanho, a gente diminui o estômago, causa uma restrição, e com a retirada daquele pedaço do estômago a gente diminui a produção da grelina, ou seja, melhora um pouco a incretina.
E com o bypass, a gente teria mais algumas ajudas eventualmente, né? Existem estudos que dizem sim, estudos que dizem não, mas nós teríamos a redução do estômago, ou seja, a restrição, nós teríamos, com aquela exclusão do estômago, a diminuição da grelina, mas com a não passagem do alimento pelo duodeno, a gente teria também o GLP-1, o GIP, todas aquelas outras incretinas subindo, e teríamos uma pequena área de desabsorção, que aqui é o Y de Roux. Então, teoricamente, no papel e na experiência, a gastroplastia intradural bypass, ela seria uma cirurgia um pouco mais potente. E a gastrectomia vertical, teoricamente, seria uma cirurgia um pouco menos potente. Mas, na prática, a gente vê pessoas, às vezes, que fizeram uma gastrectomia vertical, que tem um resultado muito melhor do que uma pessoa que fez um bypass. Então, nós temos que sentar, mostrar para o paciente quais são as vantagens de uma técnica e da outra. E assim, eu particularmente, pacientes com refluxo importante, já com uma dieta, eu, pela literatura me mostrar até hoje, não tem nenhum trabalho que me diga que fazer simplesmente uma válvula na gastrectomia vertical eu vou resolver o problema. Eu faço sempre a opção em utilizar a gastroplastia intradural para esses pacientes com doença do refluxo gastroesofágico importante e que a gente tenha a noção que vai ser melhor essa técnica em relação à outra. E, eventualmente, você tem que transitar uma técnica a outra. Mesmo um paciente metabolicamente ruim, mas que eu não possa acessar a cavidade abdominal, sei lá, ele teve um acidente, teve alguma coisa que teve uma grande ressecção intestinal, ou um doente, eventualmente, com Crohn, com retocolite, eu tenho, às vezes, que ficar só na parte do estômago. Então, a gente também tem que ter saber utilizar as duas coisas em benefício do paciente. Perfeito, né? Acho que a gente realmente tem essas duas técnicas, duas opções, né? Mas como a gente está voltando à primeira pergunta, né? O preparo do paciente isso tem que fazer parte, né? Isso explicar para o paciente, né? Porque a gente vê que a dedicação do paciente, né? Conta muito, né? Independente da escolha. Não adianta você ter uma técnica que a gente acha que vai ser ótima para o paciente se ele não seguir direito aí no pós-operatório, o resultado pode não ser tão satisfatório, né? Exatamente. Ok, seguindo um pouco, então, a gente já operou o paciente, vamos ver agora, falar um pouquinho de pós-operatório. Como é que você vê, você que já tem bastante experiência, Bert, qual é o benefício real dessa cirurgia, o resultado que ela consegue a longo prazo, né, que traz de bom para esses pacientes, né, e o que eles precisam fazer realmente para ter um resultado satisfatório? Olha, assim, eu tenho muita segurança em falar. Eu sempre digo que eu tenho lá algum número de pacientes operados do lado de lá da minha mesa, do consultório, e um paciente do lado de cá da mesa, que sou eu. Eu, alguns anos atrás, eu me deparei começando a ficar diabético, hipertenso, e eu não tinha um IMC tão alto assim, e eu falei, não, pera um pouquinho, né? Eu preconizo, eu faço uma coisa que é tão boa, e fiz em mim. Então, eu aprendi muito da cirurgia bariátrica com a minha experiência, mas também com a minha experiência pessoal. O que eu digo sempre eu acabei falando o que eu ouço a vida inteira dos pacientes. Por que eu não fiz isso antes? Porque você abaixar para amarrar um sapato, quando você voltar, parece que o ar vai faltar, porque você tem uma barriguinha avantajada. Você tem que tomar 1, 2 medicações para começar, depois isso vai ficando. Você respirar melhor, você sentir... E não adianta, eu sempre digo que a obesidade é uma doença do corpo e da alma. E infelizmente, dói a alma e dói o corpo. Você já não começa mais na academia, porque você não se sente bem, você vê aquelas pessoas com um corpo diferente. Então, além dos benefícios do corpo, existem os benefícios da alma também que fazem. Então, hoje, eu não tenho nenhuma dúvida que a cirurgia, ela traz muitos e muitos benefícios. Por isso que todos os nossos pacientes nos têm, a mim, a você, a todos os cirurgiões que estão nos ouvindo que fazem cirurgia bariátrica, eles nos têm como pessoas que trouxeram para ele uma nova saúde, uma qualidade de vida e uma coisa que eles não tinham antes. Então, os benefícios eu não tenho, já não tinha e cada vez eu tenho menos. O que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte, nós temos de novo, é um tripé de situações que a gente tem que fazer para a cirurgia se manter longeva, que ela possa funcionar. Eu sempre digo que eu não estou preocupado com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, não. Estou preocupado com o quarto, com o quinto, com o sexto, para que ele continue tendo essa saída lá na frente, mais para frente, e que não volte a ganhar peso e voltar com todos esses fantasmas que nós acabamos de dizer. Então eu sempre digo o seguinte, atividade física é fundamental no pós-operatório. Então, o primeiro pilar é a atividade física. E a gente tenta incentivar que ele faça o exercício que ele goste, alguma coisa que ele faça. O segundo pilar é manter-se bem emocionalmente também, porque, como eu já disse agora há pouco, a gente é muito ligado à alimentação, a gente está feliz, sai para comer, a gente está triste, a gente come.
E quando a gente tem essas descompensações, às vezes a comida é uma válvula de escape. E o manter-se bem emocionalmente é importante. E o terceiro é a reeducação alimentar. É entender que nós vamos ter que fazer escolhas. Nós não vamos ser, eu não vou ser proibido de nunca mais na minha vida comer carboidrato, mas eu tenho que entender que existe uma porcentagem de carboidrato que eu vou poder comer, existe uma porcentagem de frutas, legumes e vegetais e uma porcentagem de proteína. Então, se eu mantiver uma alimentação várias vezes ao dia, com uma porcentagem correta, eu acho que esse é o sucesso da cirurgia. O paciente entender que esse tripé é fundamental, é ficar bem de cabeça, é fazer exercício e comer direito. Perfeito, eu acho que você foi muito, muito bem aí na resposta, né? A gente vê que realmente o benefício, né, da qualidade de vida, né? Acho que é importante a gente passar, porque muita gente, infelizmente, hoje a gente ainda vê falando que a cirurgia é estética, né? A gente ainda escuta isso, né? E esse é um calcanhar de Aquiles que a gente sabe que não tem nada a ver, que realmente a cirurgia, o objetivo dela é a qualidade de vida, e realmente é muito gratificante a gente ver como as pessoas têm esses benefícios a longo prazo, né? E realmente o resultado é muito, muito bom mesmo. Bom, e em relação a complicações, Beto, complicações cirúrgicas, né? A gente teve uma época que batiam bastante na cirurgia bariátrica, que a cirurgia tinha muitas complicações, enfim. Hoje a gente vê que isso aí reduziu bastante, né? E como é que você fala para a gente hoje, como é que é hoje a incidência aí de complicações cirúrgicas, quais são as principais, né? Para o cirurgião em si, para ele se preparar, e quem está começando, entender o que é importante aí nesse pós-operatório. Luiz, a gente que é da velha guarda, eu um pouquinho mais do que você, mas o que acontecia antigamente? Você via na UTI um obeso, aí você via um cara que fez uma vesícula, que teve uma complicação, você via um cara que fez um colo, que tinha uma diverticulite, uma complicação, o outro fez uma cirurgia, e todo mundo falava, tá vendo, o gordinho, era feliz, comia, ria, e tá aqui na UTI. Mas o cara não via que uma cirurgia infinitamente mais simples também estava complicada na UTI. Então nós carregamos isso durante muito tempo. E aquelas cirurgias abertas que a gente fazia eram cortes grandes, extremos, aquela coisa toda. Só que naquela época a gente já sabia que o índice de mortalidade não era... A pessoa morria muito mais da doença do que da cirurgia. E aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos uma formação cirúrgica maravilhosa. E no Brasil nunca nós tivemos altos índices maior do que 1%, 2% de mortalidade de uma doença, que só a doença em si já matava mais com isso. Com o advento da videolaparoscopia e a expertise dos cirurgiões brasileiros, esses números caíram infinitamente melhor. Para hoje, nós temos... esse dado não é um dado oficial, é um dado oficioso, mas você sabe, a sociedade tem uma certificação, né, que a gente tem pela sociedade, e essa certificação, dos processos da certificação é o cirurgião colocar os seus dados no Country Database, que é um banco de dados da sociedade. E é incrível que os primeiros números que já estão sendo mapeados, as complicações são mínimas, mas são mínimas. Raramente se tem relatado uma complicação grave, e os óbitos, assim, até agora, por incrível que pareça, de mais de 400 pacientes já que estão nesse banco de dados, não existe um óbito até agora. Então, você vê que assim, aquilo que as pessoas transmitem nas suas aulas, aqueles índices de complicações muito, muito baixos, 0, eles são verdadeiros. Por quê? Nós utilizamos hoje tecnologia. Quando eu vejo nossos colegas cirurgiões querendo voltar ao passado, deixar de usar os grampeadores para fazer coisas à mão, para começar... me dá uma angústia de ver isso, porque nós vamos voltar para coisas que a gente não dá para conseguir. Por mais habilidosos que nós possamos ser, eu não vou ter a mesma precisão do que um grampo quando eu for cortar com a tesoura e vou costurar com uma linha. Então, assim, hoje nós temos materiais de uma tecnologia fantástica. Nós estamos extremamente preparados para isso. Nós preparamos bem o nosso doente, os nossos anestesistas estão muito bem preparados. Então, hoje, o índice dessa cirurgia ele é muito mais fácil de complicar uma vesícula, que a literatura já mostra isso, é quase 0,6%, contra 0,1% da cirurgia bariátrica. Então, hoje, a cirurgia é muito segura, mas desde que as pessoas procurem cirurgiões que estão habilitados, que são da sociedade, que tenha o seu título de área de atuação, que sejam certificados, cirurgiões que façam parte dos grandes colégios, que frequentem os congressos.
E esses que nos ouvem e querem começar, procure ajuda. O CBC, a sociedade, tem vários programas de treinamento, de tutoria, para que esse cirurgião comece a fazer com segurança, porque, por exemplo, numa cidade pequena, um insucesso, aquilo às vezes prejudica muito a imagem da sociedade. Então, a sociedade ela tem uma coisa que chama SOS, que ela ajuda o cirurgião quando ele está com uma dificuldade para começar, ou seja, não queira começar sozinho e fazer. Procure, existem as empresas hoje, elas têm vários cursos de treinamento, existem pós-graduações várias fazendo, então procure fazer a coisa do jeito certo, porque o mais importante que a gente sempre tem é o nosso paciente. E hoje eu tenho toda a certeza de dizer que essa cirurgia ela é muito segura, desde que seja bem feita. Isso acho que é muito importante a gente frisar, né? Porque realmente o benefício que ela traz, e com o índice de complicação que ela tem hoje, né? É uma cirurgia que realmente, para quem precisa, vale muito a pena. E em cima disso também, como você mesmo falou, né? Como o índice de complicação reduziu bastante. No início da cirurgia bariátrica, eu acho que os pacientes demoravam mais a procurar a cirurgia também, né? Acho que hoje a gente tem os pacientes mais jovens, né, com o IMC um pouco mais baixo, que a gente vê que, na verdade, os pacientes com IMC, né, de 40, dificilmente ele vai conseguir emagrecer sozinho, né? 35, 40, né? Né? Então é melhor você tratar logo ele nessa fase, né, do que esperar ele ficar mais grave. Sim. Por que eu preciso esperar uma gripe virar uma pneumonia, né? Se eu posso tratar? Por que eu preciso uma infecção pequena que eu trato com antibiótico por boca? Por que eu preciso esperar ela ficar tão grave que eu preciso botar o paciente na UTI e usar antibióticos na veia? Assim, esse raciocínio que eu não entendo ainda com essa história dessa legislação que tem. Eu tenho que deixar o paciente chegar numa parte crítica da doença para aí eu chegar com o remédio? Se nós aprendemos na medicina que nós temos que prevenir e não tratar. E a cirurgia, ela é preventiva para todas aquelas doenças que nós já falamos, né? Pois é, né? A gente vê um câncer, é muito melhor tratar um câncer precoce, né? E a obesidade é a doença que mais mata, uma das que mais mata no mundo, né? Então é melhor tratar ela de forma precoce, né? Isso mesmo, né? Bom, e assim, Bert, a gente sabe que, apesar disso tudo, ainda tem alguns pacientes que acabam voltando a ganhar peso com o tempo, depois da cirurgia, né? A doença acaba voltando, né? A gente sabe que não é a maioria, são alguns pacientes, mas por que você acha que isso acontece, né? O que você detecta nesse grupo de pacientes e o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode abordar para ajudar esses pacientes que estão reganhando peso após a cirurgia? A gente tinha lá atrás, quando eu comecei, a gente até brincava, muitos pacientes, doutor, o senhor não é cirurgião, o senhor já é um ginecologista, o senhor me trouxe a vida de novo, aquelas coisas que a gente escutou todas lá atrás. E a gente até se encantou um pouco com isso. Eu acho que isso aí também, não vamos fazer aqui uma meia-culpa, a gente achou que estava curando a obesidade. Depois nós aprendemos que a obesidade não tem cura, tem tratamento. E depois, um dia eu escutei de um cardiologista, assim, mas por que vocês são tão prepotentes assim, né? Qual é o problema? Quando eu tenho uma hipertensão que eu não consigo tratar com um remédio, ou não consigo tratar totalmente, eu posso colocar um outro remédio. Então, eu acho que essa é o que nós aprendemos muito nos últimos anos. Primeiro, que a gente não vive sozinho, a gente vive com a nossa equipe multidisciplinar. E quanto mais o paciente está ligado à equipe multidisciplinar, os resultados são melhores. E, infelizmente, por uma série de motivos que a gente ficaria discutindo horas, perda de convênio, aquela coisa toda, esses pacientes acabam fugindo do consultório ou sumindo. Por mais que você faça a buscativa, é mentiroso quem fala que depois de 4 anos tem 50% de follow-up do doente. Não tem. Não tem por esses motivos todos que a gente falou. Esses pacientes só voltam para a gente quando eles têm um problema. E às vezes esse problema é que voltou a ganhar peso, ou uma anemia, alguma coisa. Aí o que você vai ver nesses pacientes? Foi que eles acharam que tinha uma maquininha mágica e não se preocuparam nunca mais em fazer nada. Não fizeram exercício, não tomaram as vitaminas, não fizeram absolutamente nada. Então, hoje, o grande segredo, estando na primeira consulta, botando toda essa responsabilidade para ele, mostrando exatamente essas coisas todas. Depois a gente tem que entender que eu tive um paciente que ele ficou muito bem durante o tempo, depois ele voltou. Nós estamos tratando uma doença de sobrevivência. Você pega, a gente sabe disso, você pega um intestino que tinha 10 metros, você tira 8 metros dele, daqui a um ano você vai lá, que ele tinha 1 centímetro de diâmetro, ele vai ter 6 centímetros de diâmetro. Ou seja, quando você perde em comprimento, você aumenta a largura, aumenta a captação do intestino. Então, o corpo humano vai sempre se proteger. Então, nós temos que entender o seguinte, que 100% dos pacientes operados vão voltar a ganhar um pouquinho de peso. Não pode voltar a ganhar muito. E quando voltar, nós temos agora aí várias medicações que a gente pode utilizar
para um paciente e que esse paciente volta a ganhar peso e manter um controle. Então, assim, primeiro nós temos que diagnosticar qual foi o motivo. Geralmente o motivo não é uma nova cirurgia. Hoje fala-se muito de cirurgia revisional, e às vezes uma nova cirurgia vai trazer o mesmo insucesso se eu não mudar o comportamento do paciente e não entender aonde foi que ele voltou a ganhar peso. E, obviamente, nós vamos ter doentes que não vão responder. Existem os trabalhos hoje de genética que estão mostrando que existem alguns tipos de gene que são pacientes que não vão responder tão bem quanto outros pacientes. A gente vê isso no câncer também, né? É comum a gente ver pacientes que respondem maravilhosamente à quimioterapia, outros não respondem. E por que será, se teoricamente não é a mesma doença, não é o mesmo corpo humano? Então nós vamos ter que entender um pouco mais essa parte da genética e vamos entender que em um ou outro paciente o nosso tratamento vai falhar. E quando falhar, nós temos que procurar qual é a causa. E o primeiro tratamento é sempre a mudança do comportamento, voltar à atividade física e utilizar, sim, essas medicações, os análogos do GLP-1, que a gente tem aí vários no mercado, com um resultado muito bom. Ok. Novamente, a gente voltando, né, sobre a questão do preparo, né, o paciente tem que ter esse entendimento, né, de pós-operatório, né, entender que realmente é normal ganhar um pouquinho de peso depois da cirurgia, mas ele vai ter que controlar como todo mundo. Quem é operado e quem não é operado tem que controlar o peso, tem que ser saudável, tem que comer bem, tem que ir para academia, né? Então não é um milagre a cirurgia, né? Acho que isso que é o mais importante e também ele entender que se por acaso isso estiver voltando, se ele está notando que está ganhando peso, voltar para a equipe, né? Voltar logo no início, né? Que aí a gente ainda tem como resolver isso, né? O problema é quando o paciente retorna já com um reganho importante, né? Com 30, 40 quilos, aí é difícil realmente a gente conseguir fazer alguma coisa, né? Bom, para finalizar aqui, Bert, uma questão aí atual, que a gente passou aí um problema grande aí no ano passado, no início desse ano, e se Deus quiser agora acho que está melhorando, que é sobre a pandemia de Covid-19, né? A gente teve, na época, uma redução importante aí do número de cirurgia bariátrica, da cirurgia bariátrica, justamente pela essa questão dela não ser considerada uma cirurgia essencial inicialmente, né? Foi postergado um número grande de cirurgias, né? Como é que você vê, qual é a consequência da gente postergar essas cirurgias bariátricas para esse grupo de pacientes? Como é que você vê esse problema que a gente passou? Sim, nós dois que trabalhamos nos dois lados da medicina, a medicina privada e a medicina pública, né, a gente vê muito claramente isso. Na medicina privada, o que aconteceu? As pessoas ficaram em casa, elas ganharam mais peso, pioraram da sua doença, não só da obesidade, mas do câncer e todas essas doenças. E hoje a gente tem muito mais pacientes no estado mais grave da obesidade do que estava antes da pandemia. E nós precisamos aprender, eu sempre digo que a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, e nós infelizmente aprendemos pela dor de novo. Os pacientes que mais morreram foram os jovens obesos. Então, mostrou-se mais um malefício da obesidade. Eram pacientes mais suscetíveis, a maioria das complicações eram pacientes obesos. E é óbvio, é uma doença respiratória, o paciente obeso ele respira mal e é óbvio que isso ia acontecer, mas infelizmente nós tínhamos que aprender na dor. Com esse aprendizado da dor, graças ao trabalho conjunto da sociedade toda, nós conseguimos que o Ministério da Saúde colocasse a cirurgia bariátrica hoje num patamar exatamente de que isso não pode esperar. Tanto, porque no começo, nenhum demérito à cirurgia plástica, mas a cirurgia bariátrica estava colocada em grau de quando voltasse o serviço a funcionar, a cirurgia bariátrica estava lá junto com a cirurgia plástica. E a gente sabe que não é isso, nós estamos falando aqui, sei lá quanto tempo nós estamos falando aqui, de todas as doenças que a obesidade causa. Então, foi muito importante essa vitória que a gente conseguiu, que o Ministério da Saúde colocou exatamente a cirurgia da obesidade logo abaixo do câncer para que possa fazer. E a gente viu com tudo isso que o quanto nós somos dependentes desse meio que a gente vive. E a gente viu aumentar muito as filas no sistema público, né, porque já eram filas maiores, por mais que a gente tente fazer, mas um hospital público ele tem que se dividir de todas as doenças, não é só a obesidade. Então a gente não pode encher um hospital só com obeso. Tem o câncer, tem o infarto, tem a vascular, tem todas as outras doenças. Então o que acabou acontecendo? As filas aumentaram e agora nós vamos ter que tentar fazer com que aumentar o número de cirurgias. E a gente sabe que aumentar o número de cirurgias no sistema de saúde aumenta custos e a gente sabe que essa torneirinha, ela coisa. Então, piorou um pouco essas filas. No sistema privado, o que acabou acontecendo é que
tem uma demanda muito grande de pessoas que ficaram sem poder operar, e muitas que não eram obesas também nos tratados se tornaram obesos, o que deu mais um impacto. Então nós vamos ter nesses próximos meses aqui um impacto maior nisso tudo, e as seguradoras, obviamente, que elas vão se defender. Elas se defendem criando mais dificuldades. Então nós vamos ter que conviver com essa situação. Então a pandemia, ela foi muito ruim, a gente nem tem que achar vantagens numa pandemia dessa, mas, como eu disse, nós já sabíamos, mas as outras autoridades aprenderam na dor o quão grave é a obesidade. Sem dúvida, né? A gente vê que realmente os pacientes obesos com doença metabólica foram os que mais sofreram aí durante a pandemia, né? E também esses próprios pacientes que estão precisando de cirurgia por outros motivos, vários também acabaram infartando, acabaram tendo vários outros problemas aí em função da própria obesidade, das doenças associadas. Então, novamente, essa é uma cirurgia que dá saúde para o paciente, né? Então, realmente não pode ser postergada aí por muito tempo, né? Acho que os hospitais suportando, né, as cirurgias já são o ideal que a gente retorne com ela. Humberto, acho que está ótimo, acho que a gente teve uma ótima conversa aqui, a gente discutiu vários temas aqui sobre a cirurgia bariátrica, desde pré-operatório, pós-operatório. Eu acho que todo mundo aí que nos acompanhou teve uma informação muito boa, e eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, participando do nosso programa. Você que é sempre um grande parceiro nosso, está sempre junto aí com a gente. Muito obrigado por estar com a gente nesse programa. Eu que te agradeço pelo convite, fiquei muito honrado em participar desse podcast. E assim, eu acho que assim, quando a gente puder levar essa informação que nós dois levamos, uma informação boa das vantagens da cirurgia bariátrica, o quanto ela traz de benefícios, você pode contar comigo que eu vou estar aqui junto com você sempre. Ok, obrigado. Obrigado a todos, continue nos seguindo nas mídias e até o nosso próximo programa do Cirurgia em Pauta.